Vamos a mais um exercício sobre a lei de Gauss, lembrando que a lei de Gauss ela pode, na verdade, ser escrita ou expressa de duas formas distintas, né? E nós vamos utilizar aqui na aula de hoje essa forma, né, que nós damos o nome aqui de forma integral da lei de Gauss, envolvendo integrais de superfície e integrais de volume, em muitos casos também, né? Muito bem. Então, esse exercício é bem simples. Eu tenho cargas elétricas distribuídas uniformemente sobre uma superfície plana, e é claro que uma superfície plana infinita, não está dito aqui, mas é isso, né? Com densidade superficial sigma, né? Quero chamar a atenção para essa grandeza aqui, né? Sigma, que é a densidade superficial de cargas, né? Ao longo da superfície plana. Aí determina o campo elétrico em todo o espaço e determine o potencial elétrico em todos os pontos do espaço, né? Muito bem, aqui eu tenho então uma figura que ilustra, né, o que nós estamos aqui pretendendo na realidade, né? Veja que a superfície aqui é uma superfície plana, onde temos cargas elétricas positivas, né, distribuídas uniformemente. Agora, aqui tem uma coisa curiosa, né, é que eu preciso, antes de mais nada, né, no caso de usar a lei de Gauss, né, de especificar a direção e o sentido do campo elétrico. Sem isso, nós não podemos ir adiante. No caso de uma distribuição ao longo de um plano, o campo elétrico é sempre perpendicular ao plano. Esse é o pulo do gato, né? Você precisa dizer alguma coisa sobre o campo elétrico, como temos aqui, né? O campo elétrico ele é perpendicular à superfície que contém as cargas, né? Muito bem, mais uma observação, né, sobre a lei de Gauss. Muitas vezes a gente usa uma superfície que é, na verdade, uma superfície fechada, que é uma composição de superfícies. Por exemplo, se eu utilizar uma superfície de um cubo, eu tenho 6 superfícies. Então, quando eu calculo o fluxo através de uma superfície fechada, como é o caso desta aqui, né, eu tenho uma superfície fechada de um cubo, né, e agora eu tenho, a rigor, aqui 6 superfícies, né? Veja, eu consigo ler aqui, essa aqui, como sendo a... É claro que a questão de nomes não é importante, né? Mas aqui eu tenho a superfície 1, né? Aqui eu tenho a superfície 2, né? Eu tenho aqui em cima a superfície 3, né? Eu tenho uma superfície 4 aqui embaixo, 5 lá atrás e 6 lá atrás. São 6 superfícies. Então, eu decomponho, né, uma integral sobre uma superfície fechada em 4, nesse caso, ou melhor, 6, nesse caso, superfícies abertas. É isso que eu estou chamando a atenção através dessa fórmula aqui. Muito bem, isso é importante, porque agora vamos ao nosso problema. Eu tenho cargas distribuídas, né, ao longo dessa superfície aqui. Vamos chamar a atenção, então, para essa superfície. Olha, tenho cargas distribuídas nessa superfície aqui, amarela. Essas cargas estão aqui com o sinal positivo, e eu conheço a densidade de cargas superficial sigma, né? E agora, olha só, é uma questão de esperteza aqui. Eu escolhi esta superfície gaussiana aqui em azul. É uma superfície cilíndrica. Aqui eu tenho a superfície gaussiana. É uma superfície cilíndrica. Eu tenho, então, como se eu tivesse um cilindro, né, fechado, né? Eu tenho, portanto, aqui 3 superfícies, né? Essa aqui eu poderia chamar, né, de superfície 1, né?
Essa aqui eu posso chamar de superfície 1, essa aqui eu posso chamar de superfície 2 e a outra aqui atrás, superfície 3, tem 3 superfícies. Agora, veja só, o campo elétrico, ele é paralelo à normal a essa superfície aqui. Ele é paralelo ao normal. E a normal é sempre a mesma. Vamos olhar para essas duas superfícies, né? E a normal, ela é sempre a mesma. E o campo elétrico é paralelo ao normal. Tá aí. Muito bem. Então, com isso, nós temos aqui uma coisa relativamente simples, né? Para a gente calcular. Então, vamos aos cálculos, né? Eu tenho o seguinte, o fluxo sobre aquela superfície, vamos ver se eu me lembro o nome dela, né? Sobre a superfície 1, né? O fluxo sobre a superfície 1, φ1, é igual a 0. Por quê? Porque vamos olhar de novo essa figura, vamos chamar atenção para isso, né? Veja, essa superfície 1 aqui, a normal a essa superfície, ela é sempre perpendicular, ao campo elétrico. Porque ela é perpendicular a essa superfície cônica aqui. Olha só. Né? Veja, é sempre perpendicular. Então, o fluxo através da superfície 1 é fácil de calcular, né? Porque ele é igual a 0. O campo elétrico é perpendicular à normal à superfície 1 por qualquer ponto ao longo da superfície 1. Né? É isso que, de certa maneira, facilita, né, as contas, né? Porque o campo elétrico é perpendicular. Então, φ1 é igual a 0. Né? Agora, φ2, né? φ2, né? É simples de calcular φ2, porque φ2 é tal, agora estou calculando em relação àquela segunda superfície, o campo elétrico é paralelo à normal e, portanto, o fluxo 2 é igual ao campo elétrico, né? Ao campo elétrico vezes a área daquela superfície, vezes a área daquela superfície, né? A área da superfície. Né? Muito bem. Agora, vamos calcular o fluxo sobre a superfície 3. Ora, o fluxo sobre a superfície 3, né? Voltando lá, né? Eu tenho a seguinte situação. φ3 é igual a E. Agora, é curioso, porque eu vou tomar uma superfície de tal maneira que essas duas superfícies, as duas tampas da nossa lata, do cilindro, estão à mesma distância do plano. Portanto, por considerações de simetria, o campo elétrico ele é em módulo igual ao da outra superfície, né? Então, veja, agora eu vou somar os fluxos, né? Portanto, o fluxo do campo elétrico, vamos utilizar uma outra cor aqui para destacar isto, né? Então, o fluxo do campo elétrico, ele é igual à soma dos fluxos. Fluxo do campo elétrico é igual à soma dos fluxos, que é igual a 2 vezes E vezes A. Agora precisamos calcular as cargas, né, no interior, né, as cargas, né, no interior dessa, ou sobre essa superfície de área A. Na verdade, é a soma das cargas contidas nesse cilindro. E essa soma das cargas é dada pura e simplesmente, né, pela área, né, eu agora quero aqui aproveitar então e destacar, né, eu acho que seria mais adequado, né, a gente fazer isso, né, a área a qual eu estou me referindo é essa área aqui, né, é essa área aqui, na verdade, né, mas aqui é esta área.
né? De forma que o quanto de carga tem aqui é dado pela área vezes a densidade superficial de cargas. Consequentemente, né, nós temos a seguinte situação, né? Sabemos que φ E é igual à soma das cargas dividido por ε0. Mas a soma das cargas dividido por ε0 é igual a sigma vezes A dividido por ε0. Consequentemente, igualando as duas expressões, né, nós temos que o campo elétrico, ele é um campo, na realidade, constante, porque ele é dado por E, a área aqui se cancela, né? E é igual a sigma sobre 2 vezes A. Tenho, portanto, um campo elétrico que é um campo elétrico uniforme, né? Muito bem, com isso, então, encerramos essa parte do exercício, né? A parte do potencial é simples, né? Por quê? O campo elétrico, ele é igual, digamos, agora eu estou com o campo elétrico na direção do eixo X, né? Do eixo X, né? De forma que E é igual a menos dV dx, né? Onde X agora, né, eu estou considerando o eixo X como sendo um eixo, né? Veja, um eixo paralelo ao vetor campo elétrico. Aqui está o campo elétrico, né? E aqui está o eixo X, né, que nós estamos aqui destacando, né? Muito bem. De forma que, como o campo elétrico é constante, né, eu tenho que, portanto, e aí é bem simples, né? Se você não, eu posso integrar, mas é simples demais para exigir uma integral, né? A gente pode ver, né, que V de x é igual a menos E vezes x, menos E vezes x, né? E aqui basta derivar com respeito a x e tomar o sinal menos, né? Então esse é o potencial, depende de x da forma que eu escrevi aqui.